Olá, eu sou Cristiane Cárcano, médica dermatologista, especialista em doenças de pele. No vídeo de hoje, vou falar com você sobre a dermatite atópica. A dermatite atópica é um dos diversos tipos de dermatite e é uma doença dermatológica muito comum, principalmente em crianças. A grande maioria dos casos surge na primeira infância até a adolescência. Portanto, é uma doença que nós dermatologistas nos deparamos todos os dias no nosso consultório. A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da pele. Se ela é crônica, ela é uma doença persistente, que cursa com períodos de remissão e também intercalados com períodos de crises. Portanto, há momentos em que a pele fica pior. Quais são os principais sintomas dessa doença? O principal sintoma é o aparecimento de lesões avermelhadas, que são chamadas de eczema ou dermatite, e que coçam muito. Então, a coceira é o principal sintoma dessa doença. Associado a isso, é muito comum que os pacientes tenham uma pele muito seca, porque nessa doença há uma dificuldade de segurar a água na pele. É como se o manto de gordura que cobrisse a nossa pele fosse um manto mais fino, mais frágil, com uma menor capacidade ali de gordura e, portanto, é uma pele muito mais seca, que tem maior permeabilidade e que é muito mais sensível aos alérgenos do meio ambiente. A dermatite atópica ela pode vir isolada como uma doença única, exclusiva ou associada a outras doenças muito comuns, como é o caso da asma ou bronquite e da rinite alérgica. É muito comum as pessoas confundirem e acharem que a dermatite atópica é um tipo de alergia, mas na verdade ela não é um tipo de alergia. A dermatite atópica nós falamos que é uma doença de hipersensibilidade. É como se a pele fosse muito mais sensível a determinados alérgenos e determinados irritantes do meio ambiente que a gente normalmente não sabe exatamente quais são. Sabemos que existem fatores que pioram essa doença. Um exemplo é mudança de temperatura, clima seco e o estresse emocional. Alguns alimentos podem piorar, os pacientes se referem piora na pele, mas de uma forma geral, é uma doença que não tem uma causa específica. Na verdade, ela é uma doença hereditária, né? Uma doença genética hereditária e que tem também aí uma conjunção de fatores ambientais que juntos proporcionam o aparecimento da doença. Então, quando um dos pais tem dermatite atópica, há uma chance maior do filho desenvolver a doença. Então, a pessoa pode ter apenas a dermatite atópica ou ter a dermatite atópica associada, como eu falei, a outras doenças muito comuns, como a asma e a rinite, é o que a gente chama de tríade atópica ou atopia. Então, a história familiar é um ponto muito importante na dermatite atópica. Então, já falamos que os sintomas, o aparecimento das áreas de eczema ou áreas avermelhadas e descamativas, muito pruriginosas, né? Com muita coceira, o paciente se coça muito, além da pele muito seca. Como que essa doença pode ser manejada no dia a dia? É uma doença que eu digo que para os pacientes que 80% do tratamento da dermatite atópica ela depende do próprio paciente. A gente sabe que o banho pode piorar a doença, né? Mas o banho é necessário, então a gente precisa fazer um banho adequado, um banho mais rápido, evitar aqueles banhos prolongados, acima de 8, 10 minutos, de preferência usando uma água mais morna, evitar água quente e um sabonete ou um produto para limpar a pele suave, né? Hoje em dia a gente dá preferência para os produtos à base de Sindet, que são detergentes sintéticos que acabam agredindo menos a pele do paciente atópico durante o banho. A hidratação é o ponto fundamental da doença, então o pilar fundamental do tratamento é a hidratação. Como eu falei que a pele é muito seca,
e que esses pacientes têm ali um defeito da barreira cutânea, não conseguem reter água na pele, tem uma pele que fica muito seca boa parte do tempo e que essa pele coça mais, a gente precisa hidratar bem. Então o hidratante é o ponto fundamental do tratamento. O ideal é que possamos fazer essa hidratação logo após o banho, com a pele ainda úmida. Então o paciente toma banho, um banho rápido, como eu falei, né, evitando aqueles banhos muito demorados, seca seu corpo com uma toalha macia e logo em seguida ele já faz uma hidratação vigorosa. E qual seria então esse bom hidratante ou melhor hidratante para o paciente? Na verdade, não existe o melhor hidratante. Você deve usar aquele hidratante que você sinta que não arde a sua pele. Ele não arde, você aplicou, ele não arde. Que seja um hidratante sem fragrância, sem conservante, sem corante, mais hipoalergênico possível, com uma capacidade de hidratação. Então, você usa esse hidratante de uma forma mais abundante logo após o banho. Então, um controle da pele seca, ele é feito com uma hidratação bem intensa, vigorosa, com o hidratante correto. Com relação às áreas de eczema, de vermelhidão da pele, nós usamos produtos anti-inflamatórios, que podem ser em cremes, em pomadas ou loção, que vai variar muito com a idade do paciente. Então, existem vários produtos, vários medicamentos e eles são prescritos de acordo, então, com a idade, com a área afetada e também com a disponibilidade, com acesso a esses produtos. Então, para vermelhidão, a gente usa os produtos, os cremes, as pomadas, à base de corticoides, na maioria das vezes. Né? Porém, o corticoide nós sabemos que ele é um medicamento que tem efeitos colaterais também. Então, isso precisa ser acompanhado bem de perto por um médico, de preferência um dermatologista que tenha conhecimento sobre dermatite atópica, que consiga aí manejar bem esses pacientes, porque a gente sabe que o medicamento, o creme, a pomada, aquele medicamento tópico ali que o paciente está usando, ele tem dose. Então, ele precisa ser usado na posologia, que é a forma correta, ali, a quantidade certa e o medicamento certo para cada paciente. Existem outros medicamentos também que são anti-inflamatórios, que podem ser utilizados de forma tópica, e temos os medicamentos orais também, os medicamentos sistêmicos, medicações orais, injetáveis, que também podem ser usadas para os casos de dermatite atópica grave. Então, muitas vezes, aquele paciente que não está respondendo às medidas de hidratação correta da pele, do uso do anti-inflamatório tópico, né, do creme, da pomada, a gente tem a opção sim de tratar esses pacientes com medicamentos sistêmicos. Então eu vejo que envolve cada paciente, eu acho que vai ter bem o seu tratamento ali determinado pelas suas características e sempre todo o tratamento ele é ali dividido com o paciente, nós discutimos as possibilidades terapêuticas, porque a gente sabe que é uma doença crônica, ela pode se manifestar em crises, então eventualmente o paciente pode ter uma piora clínica, às vezes ele fica muito bem muito tempo, mas de repente acaba desenvolvendo ali uma piora, um fator estressante ou algum outro fator ambiental que possa ter piorado e isso colabora com essas crises e esse paciente precisa saber que nesses momentos de crise nós precisamos às vezes modificar o tratamento. Então é muito comum que ao longo do tempo o nosso tratamento vai ser modificado. Por isso que o paciente precisa de um acompanhamento, um segmento contínuo. Nós nunca falamos assim em cura da dermatite atópica, mas a gente sabe que muitos casos melhoram com o tempo, né? Às vezes o paciente ele entra ali na adolescência, na fase adulta, e ele já começa a ter uma melhora clínica da sua doença, uma diminuição, um espaçamento das crises, e um dos pontos importantes no tratamento é esse, controlar os sintomas, aliviar a coceira, a vermelhidão, e deixar espaçar essas crises ao máximo, para que o paciente consiga conviver bem. É uma doença que afeta muito a qualidade de vida dos pacientes, de toda a família. Os pacientes com dermatite atópica, eles têm uma pele muito reativa, que coça com frequência, há uma perturbação do sono, a higiene do sono fica ruim muitas vezes, então a gente precisa abordar todos esses aspectos no manejo da dermatite atópica.
Portanto, se você sofre com dermatite atópica ou conhece alguém que tem essa doença, já compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber as nossas próximas notificações. Até o nosso próximo vídeo.